Olá, bem-vindo ao nosso primeiro estudo bíblico. Como a primeira aula, vamos descobrir a história da Bíblia. É muito importante nós sabermos sempre da razão da nossa fé. E muitas vezes somos questionados com relação à veracidade da Bíblia, como podemos acreditar que ela realmente é um livro inspirado por Deus, e como nós podemos acreditar no que está escrito nela, se realmente foi escrito por homens. Será que foram homens mesmo que escreveram? Quem foram esses homens? E em que ponto da história isso tudo aconteceu? Esse conhecimento é muito importante porque é na Bíblia, é na Palavra de Deus que nós baseamos toda a fé cristã. Então eu gostaria que você gastasse uns minutos comigo e nós vamos falar sobre a história da Bíblia. Vamos começar falando sobre como ela surgiu e chegou até nós. A Bíblia, Palavra de Deus, do grego biblion, ou rolo, ou livro, ou biblos, que quer dizer livros, né? Muitos livros. Ela é composta de 44, foi escrito por 44 autores e é composta de 40 livros. Levou cerca de 1600 anos para ser escrita. Inicialmente, os primeiros 5 livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é aceito que foi escrito por Moisés por volta de 500 anos antes de Cristo, tendo o último registro escrito por volta de 90 depois de Cristo. Ou seja, desde que foi concluída, as palavras e ensinamentos resistem ao tempo e às tentativas de extinção por mais de 2000 anos. A Bíblia é considerada o maior best-seller de todos os tempos da humanidade. Ela tem 6 bilhões de cópias vendidas, 7 vezes mais que o segundo colocado, o Livro Vermelho, de Mao Tse-tung, o ditador comunista chinês. Um livro que ele escreveu a respeito das crenças e dos porquês para poder justificar o comunismo. Muito bem. Eu pretendo que não passe aí dos 10 a 15 minutos nesse nosso estudo, e aquilo que você for achando interessante de escrever, anote no seu caderno de anotações. As dúvidas que você for tendo no decorrer da narrativa também anote. Inclusive é muito importante que você tenha esse caderno de anotações, mantenha ele sempre à mão na hora do estudo. Um detalhe extremamente importante que eu não comentei. Antes de iniciar o seu período de estudo, antes de ouvir essas gravações, dobre os seus joelhos onde você estiver, se for possível, se não sentado mesmo, e peça a Deus que traga esclarecimento da palavra. Senão não vai passar de um simples ensinamento, mais uma aula, mais um curso que você vai adquirir na sua vida. Não é essa a nossa intenção. A intenção é que você tenha realmente a palavra de Deus viva e eficaz para que você possa crescer espiritualmente. Muito bem. A Bíblia era contada de pai para filho. Era um costume que o povo hebreu tinha para conseguir fazer com que a história do povo, desde Adão e Eva, não se perdesse. Era contar para os seus filhos, e esses filhos para os netos, e assim por diante, de gerações em gerações. Até porque a escrita nessa época ainda não existia. Então a história só poderia ser contada ou desenhada. Apenas no tempo de Moisés, onde a escrita já era possível. Moisés era muito bom com as palavras. Foi criado pela rainha, pela princesa egípcia. E ele conseguiu transcrever a história da Bíblia, pelo menos até a época dele. Foi ele mesmo que escreveu, segundo os historiadores aceitam, né, que ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia.
conhecidos como Pentateuco. Anote isso aí. Os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A partir de então, passou a se ter conhecimento de registros por escrito do que Deus fez com o seu povo e do que Deus falou, propriamente dito. Assim, tomamos conhecimento dos papiros. O papiro ele é uma espécie de papel que proveniente do próprio Egito, onde eram registrados, eram escritos documentos, inclusive a Bíblia e relatos bíblicos da época foram escritos em papiros. Com o passar do tempo, o povo judeu hebreu cresceu muito e passou por algumas conquistas. Uma das conquistas pela qual ele passou foi a conquista grega, quando a Grécia expandiu seu reino através de Alexandre o Grande, aproximadamente 331 anos antes de Cristo, e aonde houve a primeira necessidade em que a Bíblia, que até então a palavra de Deus, ou a Torá, como era conhecida entre os judeus até os dias de hoje, a palavra de Deus é conhecida lá como Torá, e não tem o mesmo formato que a nossa Bíblia tem, contém apenas os livros do Pentateuco, que nós já falamos quais são, mais alguns livros históricos e poéticos, que nós vamos ver mais para frente. Mas a partir dessa expansão do reino grego, e pela tomada do povo judeu e escravização do povo, etc., sempre que uma cultura se apodera de uma nação, a primeira coisa que eles fazem é impor a sua própria cultura, e não foi diferente com os gregos. Houve então a necessidade, para que eles pudessem continuar tendo acesso à palavra, que eles traduzissem a palavra do hebraico e do aramaico, que eram as línguas da época de Abraão e da época do domínio grego, traduzissem para o grego e assim continuassem tendo acesso e pudessem até divulgar as suas crenças dentro do meio daquele povo, porque alguns permaneceram na sua terra, mas outros foram levados cativos para a Grécia e outras cidades. Aí surgiu uma tradução conhecida até os dias de hoje como Septuaginta. Septuaginta porque 72 sábios, escribas judeus, realizaram esta tradução do aramaico e do hebraico para o grego, ficando conhecido então como a tradução dos 70, ou Septuaginta, concluída em Alexandria, 39 anos depois da ocupação grega. A segunda tradução, Exapla, chamada Exapla, por volta de 228 anos depois de Cristo. E a terceira tradução, chamada de Vulgata, realizada 382 anos depois de Cristo, por ordem do bispo Damasceno, que ordenou a São Jerônimo que traduzisse para o latim o livro dos Salmos e o Novo Testamento, o que ele levou 3 anos para fazer. Vale lembrar que existiram algumas traduções da Bíblia, não apenas as 3 que eu citei, mas eu citei as 3 mais importantes, que elas foram base para todas as demais traduções, inclusive as que nós usamos atualmente. Veja bem, a Bíblia ela foi perseguida por toda a sua existência. Cada vez que um povo invadia as terras hebraicas, tomava posse dos seus utensílios, destruía o templo e escritos, e mesmo assim ela resistiu. Não foi fácil que essa palavra passasse por todos os anos, primeiro escrito lá nos papiros, e esses papiros eram documentos sensíveis, guardados em rolos, difícil de manusear, e mesmo depois com a evolução da escrita para o papel e para outras formas, em tábuas, enfim, a escrita foi evoluindo e a Bíblia foi resistindo e foi permanecendo, e muitos escritos desapareceram,
Outros escritos foram achados durante o passar dos anos, mas não puderam ser comprovados historicamente, por isso não fazem parte da Bíblia, e nós vamos estudar toda essa parte na nossa segunda aula sobre conteúdo da Bíblia. Hoje nós estamos falando apenas da parte histórica, de como ela se manteve nesse formato de livro que ela e como ela chegou nesse formato de livro que é hoje, e depois vamos estudar conteúdo e divisões da Bíblia. Mas enfim, o último relato de escritos originais mesmo, escrito pelas mãos dos apóstolos, ele foi encontrado no Mar Morto, numa caverna próximo ao Mar Morto, em 1947. A Bíblia, como a conhecemos, organizada por versículos e capítulos, ela veio de concílios que foram realizados por cristãos da época, né, sendo o último concílio conhecido o de Trento, de 1546. Ele reuniu os livros numa coisa que nós chamamos de cânon. A palavra cânon, que quer dizer cana, ou uma régua de medir, foi exatamente isso que eles fizeram, esses bispos e esses conciliados que se reuniram para estudar a Bíblia e colocar ela reunida num único livro. Eles tiveram que escolher os livros que existiam, os escritos perdidos que foram achados, inclusive esse do Mar Morto, separar em capítulos e em versículos, descobrir se os fatos que estavam mencionados nesses escritos antigos realmente ocorreram, podiam ser comprovados historicamente. Aí, se era realmente possível ser comprovado historicamente que aquele fato ou que aquela pessoa existiu, se existia algum relato sobre aquela pessoa, sobre aquele evento, principalmente do Antigo Testamento, que era mais difícil de se comprovar, se existia algo que realmente comprovasse a existência deles, às vezes até na própria palavra, então ele era acolhido no cânon como verdade. E a partir dali, a Bíblia passou a ser organizada como um único livro, como nós o conhecemos hoje, né, em capítulos e versículos. Existiram também vários concílios para que essa Bíblia fosse revista, reavaliada, acrescentada ou retirada, para que não ocorresse o pecado de tirar algo que fosse verídico. O grande medo dos conciliados era realmente esse, que não fosse incluso nenhum conto, nenhum fato ilusório que não pudesse ser comprovado pela história. Então os fatos que nós temos hoje como livro da Bíblia são históricos. Acreditar neles é que pode ser através da fé, mas eles podem ser comprovados historicamente através de descobertas arqueológicas e da própria ciência, que consegue comprovar a antiguidade dos manuscritos que até hoje existem e estão guardados no Vaticano e em outros locais que nós podemos estudar na sequência. Muito bem. A Bíblia é em português. Outra coisa que eu acho importante nós sabermos é como ela foi traduzida para o português. Coube ao português João Ferreira de Almeida, da cidade de Torre de Tavares, próxima a Lisboa, após ler um panfleto na Malásia, onde ele morava, converteu-se do catolicismo para o cristianismo, para o evangélico, né? Se tornou evangélico e creu na palavra e começou a pregar a palavra. Então ele sentiu a necessidade de que a Bíblia fosse traduzida do latim para o português. Ele ainda não tinha 17 anos quando começou a tradução da Bíblia para o português, traduzindo direto dos escritos hebraicos e gregos. Importante isso, que ele não se baseou apenas na Vulgata, usou também os escritos originais, o que dá uma veracidade maior pelo conhecimento que ele tinha da língua do hebraico e do aramaico. Mais do hebraico, né? Ele conhecia, dominava o hebraico. Ele publicou o Novo Testamento, ou melhor, ele faleceu em 1691 e ele tinha conseguido traduzir até Ezequiel. Sendo concluído o seu trabalho pelo pastor Jacobus, que descobriu o trabalho inacabado
do João Ferreira de Almeida, e deu continuidade a esse trabalho. E apresentou à imprensa apenas em 1753 a primeira versão traduzida para o português das Escrituras Sagradas, como um todo. Não apenas o Velho, mas também o Novo Testamento, os Salmos e tudo mais. Ok, pessoal. Então nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção. Acredito que a gente não extrapolou do tempo. E fica o convite, se você gostou dessa aula, assista a próxima, onde nós vamos falar sobre as divisões da Bíblia e como compreendê-las, para que eu possa me localizar com mais facilidade quando eu precisar identificar um versículo, um capítulo ou até mesmo um tempo histórico. Um abraço.